O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Partimos para a análise com Miguel Pinheiro, o diretor executivo do Observador, José Manuel Fernandes, publisher do Observador, e Patrícia Calca, investigadora no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE, na área das instituições políticas e política comparada. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença nesta emissão especial da Rádio Observador. E Patrícia Calca, começo por si. Vêm estes resultados confirmar o princípio de que quem provoca eleições é prejudicado nas urnas? Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. Eu não sei se vem validar esse princípio, mas pelo menos faz-nos pensar que há aqui um aspecto relevante. Ainda assim, nós temos que pensar que o contexto da Madeira, do arquipélago da Madeira, é muito específico, sobretudo naquilo que são as dinâmicas históricas até, não é? De um partido vencedor há muitos anos e, portanto, não sei até que ponto é que terá a ver exatamente só com esta ideia de que... Bom, perdemos aqui momentaneamente o contacto com a Patrícia Calca, investigadora no ISCTE. Falava-nos aqui sobre este princípio e esta ideia criada de que quem provoca eleições é prejudicado nas urnas. Miguel Pinheiro, parece que prevaleceu esse princípio? Eu não sei se prevaleceu. Sei que Luís Montenegro e seguramente... e Pedro Nuno Santos, muito possivelmente, estão convencidos de que sim. Porque o que nós vemos aqui foi um cenário que é ideal para Luís Montenegro, sendo que Luís Montenegro houve um período no meio destas eleições todas que houve na Madeira e de que eu já perdi a conta, como toda a gente. Houve ali um período em que Luís Montenegro se afastou de Miguel Albuquerque. Deu a entender que não se importaria que ele fosse substituído, ou melhor, deu a entender que entendia que ele se devia afastar, tendo em conta o que estava a acontecer. E como sabemos, isso acabou por não suceder. Luís Montenegro fez do princípio ao fim uma transposição do que aconteceu na Madeira e antes nos Açores para a República. Juntou o PS ao Chega. A mensagem foi: o PS e o Chega querem instabilidade, o PSD e já agora o CDS querem a estabilidade e os eleitores reconheceram isso nos Açores, reconheceram isso na Madeira e vão reconhecer isso daqui a 2 meses nas legislativas. Pedro Nuno Santos vê o PS a passar para o 3º lugar. E atenção, e não é por pouco, porque o PS tem 3 votos de diferença do JPP, tem 8 mil votos a menos, o que no universo da Madeira não é irrelevante. O JPP tem 21,1% e o PS 15,6%. A sorte de Pedro Nuno Santos é que o Chega também desce, senão corria o risco daqui a nada de estar em 4º lugar. E para o Chega também, já agora... perde um deputado, não é? Face às últimas eleições. Uma lição. Perde um deputado, perde muitos votos, passa de 9,2% para 5,5%. Perde muita gente. O que mostra que, de facto, o André Ventura tem que ter cautela. Acho que, a dada altura, ele convenceu-se que isto era sempre a subir. Cada eleição que viesse, colocava-o acima da anterior. Nós hoje ainda não o ouvimos. Eu estava convencido de que ele estaria à espera do final do jogo de Portugal, para ter mais gente a ouvi-lo, para estar toda a gente focada no que ele fosse dizer e não haver aqui cabeças divididas entre a política e o futebol, mas o tempo está a passar e André Ventura não aparece. Se calhar lá para as 3 da manhã, quando estivermos todos a dormir, pode ser que ele surja. É um problema para André Ventura, porque André Ventura, vamos lá ver,
não há uma única cabeça que não esteja a fazer uma transposição disto para as legislativas. Não vale a pena. Certo, errado, podemos achar bem, podemos achar mal, está toda a gente a fazer essas contas. E na Madeira o Chega teria, em tese, uma situação ainda melhor do que na República, porque enquanto na República temos Luís Montenegro, que não é erguido nada, muito menos de corrupção, quer dizer, não há nada que se aproxime minimamente disso. Na Madeira nós temos Miguel Albuquerque arguido num processo onde há suspeitas de corrupção. Foram feitas buscas, há muito tempo, foram feitas buscas à casa de Miguel Albuquerque, foram feitas buscas à sede do Executivo madeirense, e por isso, para um discurso de vamos limpar a corrupção, isto é a mesma coisa há 50 anos, eles são todos iguais, e o Chega é que vai acabar com a corrupção, não há melhor do que este momento concreto na Madeira. E o resultado foram 5,5% dos votos. Por isso, André Ventura, neste momento, estará a pensar, diabo, será que este discurso na República vai ter o mesmo resultado? Será que as pessoas... Será que isto afinal não mobiliza assim tanta gente? Vai ser interessante perceber se estas eleições vão levar a mudanças na narrativa política nos próximos 2 meses. O PSD já assentou na narrativa dele, o PSD e o CDS, que é: os eleitores não querem brincadeiras, os eleitores não querem instabilidade, deem-nos os votos para não voltarmos a passar por isto outra vez. O PS e o Chega, vamos ver se aprenderam alguma coisa hoje. José Manuel Fernandes, bem-vindo também a esta emissão. É de alguma forma possível extrapolar o desfecho destas eleições da Madeira para o que pode acontecer nas legislativas de 18 de maio, um reforço da votação no partido que está no poder em detrimento dos partidos que contribuíram para a queda desse mesmo governo? Não tenho certeza, como é óbvio, não é? São universos diferentes, mas há claras semelhanças, e vai haver uma coisa que é óbvio que vai acontecer, não é? Vai-nos ter os partidos que serem beneficiados, e praticamente é só um, que é o PSD, das eleições madeirenses, não é? Portanto, porque o JBP tem pouca projeção a nível nacional, vão naturalmente tentar tirar lições. Eu, no entanto, gostava de chamar a atenção para alguns aspectos que me surpreenderam. Quer dizer, eu não fiquei muito surpreendido pela vitória do PSD, precisamente porque ali, digamos, a culpa das oposições, culpa entre aspas, na queda do governo é mais evidente do que aqui no continente, mas em contrapartida, digamos, vamos lá ver, a questão da mistura do processo judicial com a política, na Madeira, é preciso ser franco, o Ministério Público está a dar o flanco. E já devia ter resolvido um problema. Quer dizer, não é muito razoável constituir o Presidente do Governo Regional, Luís Guido, fazer buscas em casa dele, na sede do Governo Regional, e um ano depois nem sequer ter tido tempo para fazer umas perguntas, para lhe dizer o que é que está em causa, para explicar o que é que... Mesmo que fosse apenas um primeiro interrogatório. Portanto, tudo isso é um pouco bizarro, digamos assim, e eu creio que... Mas não sei se é transponível para o nível nacional, porque uma das coisas que se percebeu logo há um ano, se bem que há um ano as eleições foram muito em cima destes acontecimentos, e portanto, porventura, na altura, o Miguel Albuquerque e o partido do governo foram mais prejudicados, mas uma das coisas que se percebeu é que a forma como aquela investigação tinha aterrado literalmente na Madeira tinha gerado aquele sentimento bairrista. O que é que vem eu vou usar o termo antigo, um termo que se usava os cubanos. No tempo da Revolução, o que é que vem os cubanos do continente fazer para aqui, não é? Portanto, enfim, por isso eu acho que as circunstâncias são um bocadinho diferentes, mas eu diria, se queres que diga, que o dado que mais me surpreendeu nos resultados de hoje não é a vitória do PSD, é a diminuição da abstenção. Vai contrariar um bocadinho aquela ideia de que as pessoas estão fartas de eleições e que esse cansaço se traduz ad contínuo numa maior abstenção. Exatamente. E que eu, quando, por exemplo, tenho feito já disse aqui na rádio mais que uma vez, que previa que nas nossas eleições de maio víssemos a abstenção subir. E agora vou ter mais cuidado.
vou ter mais cuidado nessa previsão, porque não sei bem o que é que vai acontecer. Sinceramente, fico um pouco surpreendido com isto. Vai ser que as circunstâncias são diferentes. Olhando depois com mais detalhe para os resultados, percebe-se que também um pouco ao contrário da minha expectativa, o PSD aparentemente tem melhores resultados nas áreas urbanas do que nas áreas rurais. Nas áreas rurais o PSD é fortíssimo, tem às vezes votações quase de 60% ainda hoje. E portanto aí já não havia muito a subir. Mas há uma recuperação boa nas áreas urbanas, inclusive no concelho, no famoso concelho onde manda o JPP, Santa Cruz, o PSD ficou muito perto de ganhar esse concelho, quer dizer, continuou a ser o JPP a ganhar, mas a distância para o PSD ficou muito reduzida. O JPP avançou um pouco em toda a ilha, mas não avançou digamos, na sua base eleitoral, o que também talvez seja um indicador que aí já não haverá muito para crescer. O discurso do líder do JPP ainda hoje à noite no Funchal, eu não sei se eu estava a falar no Funchal, estava em Santa Cruz, para ser franco, porque vi as imagens apenas e não percebi bem onde é que ele estava. Mas o discurso do líder do JPP foi, como aliás já muitas pessoas têm sublinhado, foi um discurso com traços de populismo parecidos com os do Chega, só que sem o extremismo do Chega. Ele também fartou-se de falar de corrupção, por exemplo, e daquilo que o JPP tinha limpo em Santa Cruz e que agora já não havia nada, ninguém, quer dizer, enfim, eu não faço ideia do que é que havia em Santa Cruz antes ou depois, não conheço o suficiente a realidade da região. Mas, portanto, temos aqui uma situação, e temos ainda uma outra situação, que eu creio que para Miguel Albuquerque é tranquila, quase, à partida, que é o facto de o CDS ainda ter ficado mais dependente dele do que esteve antes. O CDS tem vindo a diminuir eleitoralmente desde, enfim, há uma década para cá. O CDS chegou a ser o segundo partido à frente do Partido Socialista no princípio da década passada. Portanto, o CDS durante muito tempo foi um partido muito forte na oposição na Madeira, era o grande inimigo do Alberto João Jardim, detestavam-se, enfim, eu diria, não se detestavam cordialmente, detestavam-se mesmo os líderes, quer do CDS, quer Alberto João Jardim. Isso foi-se alterando e, sobretudo, alterou-se quando o PSD perdeu a maioria, mas na altura o CDS era mais forte do que é hoje. Ele veio descendo de número de deputados, agora está reduzido a 1, é suficiente para a maioria. Provavelmente será suficiente aquilo que Miguel Albuquerque tem oferecido ao CDS, que é a presidência da Assembleia Municipal não, regional, e portanto o CDS vai dar a mão, quase de certeza. Eu creio, por fim, que o Partido Socialista, de facto, na Madeira, já não sei o que é que ele há de fazer, não é? Já tentou tudo, já se virou para todo lado. Nem tu, nem eles. Conseguiu. Quer dizer, eu acho que nem eles conseguem, não é? Porque, repara, um dos piores resultados que tiveram foi quando inventaram uma coligação, assim, uma espécie de geringonça, que metia, até o MPT não é? Metia o MPT, metia o Bloco de Esquerda, metia quase toda a gente, tiveram um resultado catastrófico. Ficaram com 5 deputados, foi o pior resultado que eles tiveram. Depois foram buscar tiveram um bom resultado, um único bom resultado, quando pela primeira vez candidataram Paulo Cafufo contra Miguel Albuquerque, mas depois cometeram um erro 2019. principiante, que foi trazer Paulo Cafufo para o continente, para secretário de Estado. Isso é a típica coisa que, numa região como a Madeira, é uma traição aos madeirenses, é uma traição ao povo. Quer dizer, nós conhecemos mais histórias parecidas em Portugal, não é? Fernando Gomes veio do Porto para Lisboa e depois, quando voltou ao Porto, levou um pontapé dos eleitores. Portanto, isso aconteceu com outros, esta ideia de que se vem para Lisboa e depois se regressa em ombros às regiões, habitualmente o eleitorado local não gosta de quem acha que a promoção é vir para Lisboa e depois volta para lá a ver se ganha novamente créditos. E, portanto,
muitas vezes não trata bem esses políticos. Isso passou-se com Paulo Cafofo. Paulo Cafofo chegou a morder os calcanhares a Miguel Albuquerque em 2019, pronto, e agora conduziu o PS a 2 derrotas sucessivas e com resultados muito, muito maus, não é? Portanto, este resultado é mesmo muito, muito mau. Estamos a falar de 15%, 15,6%, é miserável. Eu só para se ter uma ideia, se, por exemplo, esses resultados fossem os resultados das eleições legislativas na Madeira, isto dava 4 deputados para o PSD, um para o JDP e um para o Partido Socialista. Não vai ser assim, calculo eu, portanto, não vai repetir-se desta forma nas eleições legislativas. Mas é o que isto daria. Portanto, era uma situação particularmente desconfortável para o Partido Socialista. Eu creio que hoje Pedro Nuno Santos, até porque ele fazer o discurso de que não tem, quer dizer, Pedro Nuno Santos tem muitas dificuldades, vai ter muitas dificuldades numas eleições que ele claramente não desejava, mas não teve a coragem de impedir, e portanto, e por isso, enfim, não sei bem como é que depois destas eleições ele até vai escapar a uma espécie de depressão política, não é? Portanto, para tentar encontrar um discurso mais afinado. Do lado, digamos, da Lapa, onde fica a sede do PSD, devem estar a deitar foguetes, porque isto são bons sinais. Eu estaria, no entanto, mais por dentro, porque acho que, apesar de tudo, há diferenças substantivas entre as duas eleições. Deixa-me então, José Manuel Fernandes, ouvir a Patrícia Calca precisamente sobre esta questão. É possível estabelecer um paralelismo entre este desfecho das eleições da Madeira e aquilo que pode vir a acontecer a 18 de maio, nas legislativas? Boa noite, espero que agora... Agora sim. Sim. Muito obrigada pelo convite. Eu estou da opinião que devemos ser cautelosos. Obviamente o paralelismo vai ser feito, e já foi, não é? Por parte daqueles que são os vencedores, ainda assim o condicionalismo histórico daquilo que tem ocorrido no arquipélago da Madeira e aquilo que é a realidade do resto do país são diferentes. Não só... mas sobretudo pelas dinâmicas que um partido que ainda assim, mesmo com as dificuldades que teve quando perdeu a maioria absoluta, tem estado sempre no governo e, dada, como eu disse, a própria circunstância da região, há uma lógica de path dependency, portanto uma lógica de continuidade histórica que nos habituámos a ver e que a população também, à qual a população responde. E, aliás, eu penso que quando pensamos nas regiões autónomas, mas sobretudo na Madeira, portuguesas, temos que ter sempre em consideração que há um partido político que está desde o início do processo democrático na região e que a população se habituou a que fosse esse partido político a tomar a governação, não é? E as decisões, e portanto, como se falava ainda há pouco, quando há alguma alguma intervenção, perdoem uma expressão, daquilo que é o continente na região autónoma, nas regiões autónomas, há sempre um fechamento natural e até expectável para aquilo que tem sido o percurso da região. E, portanto, eu acho que não devemos estar muito surpreendidos com os resultados. Acho que, ainda assim, devemos ser cautelosos com esta leitura para o resto, enfim, para as eleições legislativas de maio, também porque a dinâmica vai ser, e nós vamos assistir eventualmente a isso, e quase certeza, vai ser muito agressiva, porque temos que perceber que aquilo que são os partidos de oposição vão usar de todos os momentos e até eventualmente alguma informação privilegiada que nós não tínhamos neste momento para a guerrilha política. Isso é natural e é mais, digamos, provável de ser feito ou com maior facilidade se não atendemos apenas a uma região, não é? E, portanto, eu acho que é natural que isso venha a acontecer. Ainda assim, eu só gostava também de deixar uma nota que tem a ver exatamente com a abstenção. Se a abstenção
E voltámos a perder Patrícia Calca aqui a falar de abstenção. Eu estava à espera Agora até sim. de uma maior mobilização, porque exatamente, isto parece contraintuitivo, mas exatamente por a situação de notar esta incerteza, o voltar os focos para aquilo que se passava internamente no Governo da Madeira, e vamos ver se os outros arguidos continuarão no Governo, etc. Eu até pensei que talvez houvesse uma maior mobilização em termos de participação. Pronto, o que refletem os dados neste momento é que realmente houve aqui pelo menos uma vontade expressa dos eleitores em dar o mandato ao PSD, não é? Que aumentou o número de votos e de mandatos. Votos, deputados, sim. Portanto, mas eu até estava à espera que talvez víssemos maior participação. Miguel Pinheiro, já aqui falámos do Partido Socialista, o José Manuel Fernandes já aqui põe em evidência este desaire eleitoral do PS. É o fim de linha para Paulo Cafofo? Não percebo como é que ainda não foi. Esta desculpa de Paulo Cafofo de ficar até às autárquicas para não prejudicar o partido, bem, tudo indica que o que prejudica o partido é ele ficar. Não me parece que o PS entrasse em colapso, incapaz de disputar umas autárquicas se ele saísse, além de que ainda falta bastante tempo, atenção. As autárquicas ainda falta, ainda vamos ter umas legislativas na República, quer dizer, não consigo entender muito bem isso e estranho que o PS permita isso. Honestamente. Será preciso perceber, por exemplo, se Carlos Pereira, que é apontado como possível candidato à liderança do PS Regional na Madeira, se aceita ou não estas condições? Acho que às vezes há casos em que as pessoas não querem deixar a cadeira e é preciso empurrá-las. Vamos ver se é o caso. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.